Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador para fazermos uma oração em conjunto agora, unindo os nossos pensamentos. Pai, pedimos ao Senhor nesse momento que envie mensageiros de luz aos nossos lares, para que possamos ser agraciados com a vossa bênção, nos envolvendo com o vosso amor, e que dessa maneira tenhamos condições de nos fortalecer para suportarmos as dificuldades dessa existência. Que possamos também, com boa vontade e determinação, superar essas dificuldades, compreender a nossa essência divina, compreender o nosso próximo e seguirmos em frente. Abençoe todos os nossos familiares e amigos que necessitam de ajuda e que estão passando por momentos de dificuldades, para que possam se reequilibrar e também dar prosseguimento à sua jornada. Assim seja. Meus amigos, nós vamos falar hoje um pequeno trecho, uma passagem do Evangelho que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vosso irmão, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está no Evangelho de São Mateus. Nesta passagem, nós observamos que nosso Mestre nos chama a atenção para que nós possamos exercitar o melhor de todos os sentimentos, que é o amor, e nos chama a amar os nossos inimigos também. Então nós podemos achar que estranho como que nós temos condições de amar aquele que nos machucou, que nos feriu, aquele que nós consideramos como inimigo, né? E nós aprendemos com os ensinamentos que isso é um exercício que nós temos que fazer. É lógico que num primeiro momento nós não teremos condições de amar os nossos inimigos, aquele que nos fez sofrer demais, mas é um exercício e nós temos capacidade para chegar a esse perdão, nós temos capacidade para chegar a amar o nosso inimigo. Esse é um ensinamento de Jesus, que ele nos chama a atenção para a nossa essência divina. Então, nós podemos compreender que nós somos capazes disso, porque Jesus nos deu esse caminho, nos mostrou aquilo que nós deveremos fazer. Porque amar o familiar, amar aquele que nos ama, amar aquele que nos trata com carinho, com respeito, isso é fácil. Qualquer um é capaz de tomar uma atitude, de ter um sentimento bom de amor àquele que também te ama como retribuição. O desafio nosso é superar essa dificuldade e exercitar esse sentimento em relação àqueles irmãos que nos atacam, que nos ferem, que nos faz sofrer, que nos faz perder noites de sono, e esse é um grande ensinamento, um grande desafio que nós temos pela frente. E Jesus nos diz ainda para que nós possamos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Outra dificuldade que temos de entender isso, parece que Jesus está falando para que nós nos igualemos ao nosso Criador, a Deus. Isso é impossível, porque nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus.
A criatura nunca vai se equiparar ao Criador. Mas ele está falando aqui das nossas potencialidades, de nós chegarmos a uma perfeição possível da criatura chegar. E para isso nós precisamos simplesmente ter boa vontade, nos empenharmos nesse sentido, buscando fazer o quê? Exercitando o sentimento do amor ao próximo, exercitando o bom sentimento, buscando compreender aqueles que estão ao nosso lado, principalmente aqueles que estão mais próximos da gente, que são os nossos familiares, os nossos amigos. Aí está um desafio que nós somos capazes de fazer num primeiro momento, né? Termos mais paciência com aqueles que estão do nosso lado, buscar compreender aqueles que estão próximos de nós, e que por eles nos conhecerem, eles não têm pudor nenhum em falar para a gente os erros que nós estamos apresentando. Eles apontam os nossos erros, e muitas vezes, por apontarem os nossos erros, nós ficamos chateados, magoados, com raiva, viramos a cara, ficamos sem conversar com o filho, ficamos sem conversar com a esposa, com o marido. E esse é um comportamento que o espírita, o cristão, conhecedor dos ensinamentos do Evangelho, já tem que dominar. Nós temos que passar por cima dessa situação, compreender o outro, e que se ele nos ofendeu em algum sentido, em algum momento, nós temos que nos analisar, nós temos que olhar no espelho o que nós precisamos melhorar. É uma atenção que nos é chamada nesse momento, para que nós possamos assim olhar para a nossa intimidade e tenhamos condições de trabalhar esse mau sentimento que nós possuímos, para que nós possamos suportar essas dificuldades íntimas, que é muito mais difícil, e superá-las. Esse é um grande desafio. E é somente através desse exercício diário, nas pequenas coisas do dia, junto à família, junto a colegas, junto a desconhecidos, junto aos irmãos da casa espírita, junto aos colegas de trabalho, que nós vamos conseguindo superar em nossas intimidades essas paixões, esses vícios que nos prejudicam ainda muito. Nós temos a capacidade, nós temos o germe em nossa essência divina. Nós podemos chegar a essa perfeição que Jesus nos abre os olhos e mostra que é possível chegar lá. Nós só precisamos ter boa vontade e trabalhar nesse sentido. Esse é o recadinho do nosso encontro de hoje, para que nós possamos olhar para a nossa intimidade e analisar os sentimentos que ainda precisamos trabalhar para superá-los, os maus sentimentos, e dessa maneira podermos aperfeiçoar as nossas virtudes, os nossos bons sentimentos. Que Deus abençoe a todos nós.